Olá, gente, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é Cris Bonato, diretamente de Curitiba, para mais um Mensagens de Luz, né? E brilha a prosperidade, meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Brilha a prosperidade é um lema, né? Um bordão já aí do Bruno Gimenez. Todo mundo que conhece a Luz da Serra e acompanha principalmente os conteúdos ligados à prosperidade, conhece essa frase e eu sempre repito aqui, brilha a prosperidade. Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Né? Mas o Brilha a Prosperidade, eu até ganhei uma camiseta de aniversário, acho que eu já gravei algum vídeo com ela aqui, da Thali, que é uma pessoa muito querida, muito especial na minha vida e sabe o quanto eu gosto e acompanho os conteúdos do Bruno. E a Thali me deu de aniversário, uns anos atrás, uma camiseta escrito Brilha Prosperidade. E eu sempre uso ela. E é engraçado como né, essa frase, esse lema, esse bordão, ele vai... As pessoas vão adotando ele também, né? No meu trabalho também, quando, quando tem um dia de vendas muito boas ou uma venda muito boa, né? Num valor alto, brilha a prosperidade. E aí já tem o pessoal que trabalha comigo e já fala, já olha pra mim e fala, brilha a prosperidade, né? E hoje eu fui ao cinema com a minha namorada e a gente tava comprando ingresso e viu uma mensagem na tela, né, do canal ali onde a gente tava comprando, falando que... Deixa eu deixar mais alto aqui. Falando que essa semana tava em promoção os ingressos e todo mundo pagava meia. Olha só que legal. Deixa eu arrumar isso aqui. E aí, nossa, a gente ganhou um desconto, né? Pagar meia e tal. Daí uma olhou pra outra, ela já olhou pra mim e falei, dela, brilha a prosperidade. Então, isso vai contagiando, né, gente? E é igual os nossos hábitos, né? Os nossos 8 princípios que a gente tanto fala aqui no Mensagem de Luz. O que acontece? A gente vai se acostumando com isso, vai criando o hábito de fazer isso e se torna natural, né? Assim como brilha a prosperidade para mim hoje é natural. Nem sempre foi assim. Mas a gente tem que ir praticando, a gente tem que ir exercitando para que a gente fique bom, para que a gente faça isso da forma mais natural possível, né? Então não desista, se tá difícil, tá numa semana difícil, é normal, é que eu sempre falo, todo mundo oscila, é normal oscilar, a gente só não pode se entregar. Então a gente tem que se tratar com amorosidade, com compreensão, né, com carinho, e entender que sim, né, a gente tem que se esforçar muito mesmo. E é assim, a vida é assim, né? Mas se a gente achar isso tudo pesado e complicado, fica muito difícil da gente conseguir fazer dar certo. Então a gente pensa, a vida é leve, a vida é fácil, a vida é boa, né? Deus tem maravilhas para mim, Deus tem milagres. E aí a gente vai buscando as soluções e os melhores caminhos sempre, né? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre duas coisas, né, que eu fiquei pensando, né? Sobre ampliar os nossos limites e as nossas possibilidades, né? Pensar um pouquinho fora da caixa, pensar um pouco diferente do que a gente está acostumado, sair dessa rotina, quebrar essa rotina, né? Eu falo que hoje para mim isso é mais fácil, mas não é uma coisa assim ainda natural. Mas alguns anos atrás era muito difícil, né? Eu colocava aquilo e era aquilo e eu não abria nem brecha e nem nada para ser diferente. E eu às vezes recusava algumas possibilidades ou alternativas sem saber o porquê que eu recusava, assim, tipo, de ir num lugar, não, não quero, porque não dá pra ir. Por que não dá? Não, não dá, não tem dinheiro, não sei o quê. E ia inventando desculpas e formas de não fazer aquilo, mas não tinha um real motivo de não fazer, né? Então, uma das coisas que me ajuda muito a abrir esse horizonte, a aumentar essas possibilidades, é viajar, né? Eu fiz isso esse final de semana, acabei de retornar de viagem, uma viagem curta, né, de um dia, mas que foi extremamente intensa, né, com mau tempo, com frio, mas que aconteceu e foi muito legal e como essa expectativa positiva, como esse praticar esses princípios aqui que a gente sempre fala toda semana, fazem diferença na nossa vida, porque mesmo
sei lá, não sendo o cenário ideal para uma viagem, né, pro litoral, você ir com chuva e tal, em nenhum momento isso me chateou nessa viagem, sabe? Então eu acho que tudo como a gente enxerga as coisas, né? E ampliar nossas possibilidades é a gente se permitir viver coisas que até então a gente não viveria por preguiça, por comodismo, por negativismo, né? Pelo pessimismo que a gente tem muitas vezes. Então, primeira mensagem, né, nesse domingo, dia 29 de junho, seria abrir, né, se ampliar para novas possibilidades. Então, que a gente possa entender isso e se abrir para isso, né? Se permitir viver tudo isso. E segundo, estava eu aqui, né, organizando o meu celular ali e olhando umas coisinhas antes de começar a gravar. E aí eu pensei, bom, eu tenho que limpar ali minha galeria, né? Muita foto, vídeos e tal, dar uma limpada ali na galeria para poder ter mais espaço, para não ter problema de ter pouca memória para o vídeo, né? Principalmente para a gravação do vídeo de hoje. E aí eu pensei, nossa, quando eu vi a galeria, não sei por que a configuração do meu celular de um tempo para cá mudou. E mesmo quando eu não abro um arquivo, ele abre e fica numa galeria. Então tem vídeos, tem fotos, coisas de conversas que eu nem sei de que grupo são, que eu não abri, que eram coisas que não eram do meu interesse, mas estão na minha galeria. E eu pensei, nossa, né, que a nossa vida também é assim. Por quê? Quantas vezes a gente ocupa o nosso tempo, a nossa vida, a nossa memória, o nosso espaço interno, né? Com coisas dos outros, com coisas que não são do nosso interesse, que não vão nos agregar nada, que não vão interferir em 0% da nossa vida, e aí a gente está ocupando nossa memória, ocupando espaço, ocupando tempo com essas coisas. Lembra, tem um vídeo aqui um tempo atrás já no canal que se chama o Circuito do Caos, né? Então o Circuito do Caos são 3 coisas que o Bruno, né, fala e também fala no livro Milionário Espiritual sobre esse Circuito do Caos, se não me engano, no Milionário Espiritual, que é você sempre estar distraído, né? Então é a distração, é uma dessas coisas do Circuito do Caos. Você viver a vida dos outros, né? E você ter o imediatismo ou a superficialidade. Então são esses 3, né? Distração, viver a vida dos outros ou viver para os outros, e superficialidade e imediatismo, né? Que a gente entra aí as duas no mesmo pacote. Então, às vezes a gente está muito distraído com coisas que não são do nosso interesse, né? Então, às vezes a gente também está muito preocupado com o filho, com a esposa, com o marido, com a mãe, com a avó, com o cachorro do vizinho, né? Com o vizinho que faz muito barulho, com o namorado, com a namorada, com a filha, né? Com o pai, com o irmão, com a irmã, né? Então, e a gente não tá vivendo a nossa vida, não tá cuidando das nossas coisas, daquilo que nos alimenta, né? Tá gastando dinheiro para ajudar alguém que não se ajuda, ao invés de estar viajando, passando o final de semana num lugar diferente, né? Ou comprando um livro, ou comprando um curso que vai te ajudar a melhorar algo que você precisa, para você aprender algo novo, para você ganhar mais, talvez. Enfim, gente, tem tantas coisas que podem tirar a gente do nosso caminho e roubar a nossa energia, que usa a nossa memória, né? Usa o nosso armazenamento interno. E, linkando com essas 2 mensagens que eu trouxe hoje, se a gente não tem espaço, se a gente não tem um tempo, a gente não tem uma memória livre para armazenar coisas novas, é muito difícil que a gente consiga aumentar as nossas possibilidades, né? Quando a gente apaga coisas da nossa galeria, fotos, documentos, enfim, coisas que estão tomando ali a capacidade de armazenamento do nosso celular, a gente está deixando, né, de receber coisas novas. A gente está ocupando esse espaço com coisas que não estão nos servindo mais, que não estão sendo úteis, né? E aí a gente não consegue aumentar, né, a nossa possibilidade de memórias novas, de experiências novas, de novos registros,
né? Então isso está cada vez mais comum nesse mundo de hoje, né? De se alimentar, né? De coisas que não nos fazem bem e deixar passar coisas que são importantes, negligenciar. Negligenciar é uma coisa muito ruim e que a gente faz muito, né? Negligenciar a nossa saúde, a nossa alimentação, o nosso tempo de qualidade com as pessoas, né? Por querer muito rede social, por querer muito, talvez, se comparar com aquilo que a gente vê. Enfim, a gente deixa passar coisas importantes, a gente deixa de viver o hoje, né? De poder estar no presente com as pessoas que estão do nosso lado e de aproveitá-las da melhor forma possível. Então eu tô tentando fazer vídeos mais curtos aqui no canal, mas que possam passar uma mensagem mais direta, mais clara, talvez, né? Quem me acompanha aqui sabe que quando eu retornei dessa última viagem para o Rio Grande do Sul, eu retornei com um chamado, né? De como eu posso dizer, uma mensagem que eu recebi, né? Mesmo nesse evento dos mensageiros, que foi que eu deveria, né? Trabalhar com adolescentes, que esse seria o meu chamado, trabalhar com adolescentes. E aí eu voltei muito focada em estudar a Aura Master para atender como terapeuta, para atender não só adolescentes, mas famílias em geral, enfim, empresas, quem precisar, né? Porque a Aura Master é algo tão maravilhoso que eu sei que eu vou poder ajudar muitas pessoas através desse conhecimento, né? Que eu vou de fato ser um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Desculpa. Mas eu ainda não sei como eu vou fazer isso, né? Mas eu vejo que o meu filho é um pré-adolescente e eu vejo que a minha missão tá ali também, né? Então eu tenho buscado isso, eu tenho nutrido de coisas que me façam entender melhor isso e poder servir melhor nessa missão, nesse chamado que eu recebi. E tô fazendo, né? E claro que às vezes a gente fica meio sem direção, a gente oscila, é normal, eu sempre falo isso aqui. Tem semanas que são mais difíceis, mas o caminho tá aí, né? Então, é importante ampliar, né, as nossas possibilidades, liberar espaço para a gente receber algo novo, algo que realmente vai fazer diferença na nossa vida, né? Um conhecimento, uma experiência, um erro, né? Errar rápido, errar novo, né? E errar rápido, novo e errar muito, né? Então o Bruno também fala muito sobre isso. A gente tem que cometer erros novos para que a gente possa aprender coisas novas e que a gente possa cometê-los rápido, porque a gente corrige e a gente vai evoluindo de uma forma mais rápida. Então, seja você adolescente, seja você adulto que me assiste, esse tipo de ensinamento que é transformacional, ele é válido para todas as idades, na verdade. Talvez, quando a gente é adolescente, a gente não consiga visualizar isso de uma forma tão clara e não consiga ver onde isso se aplica na nossa vida. E talvez a gente queira ser um pouco afrontoso e falar que não concordo, isso não vale para mim. E a gente se torna um rebelde sem causa. E não que os adultos também não possam repetir isso e se tornarem rebeldes sem causa. Mas os adultos já deram umas quebradas de cara aí, né? E começam a entender que de verdade faz sentido, né? Falar sobre isso. E talvez busquem aqui um conteúdo semanal aí de acompanhamento, né? De evolução. E é o que todo mundo busca, e é o que todo mundo deveria pelo menos buscar, né? Uma evolução consciente, com base na nossa essência, na nossa missão, se conectando, né? Ouvindo, silenciando, né? E saber que o mundo tá doente, a sociedade tá doente, e esse mundo doente, ele não vai salvar a gente, né? Esse mundo doente, essa sociedade infectada por tantas coisas tóxicas, não tem a cura, né? Não tem a cura. E como que uma sociedade doente pode dizer pra gente o que a gente pode fazer
para ficar bem? Se eles não sabem, né? Se tudo que a gente vê por aí não tá interessado no bem-estar de todos, e sim num beneficiar de um seleto grupo, né? Então que a gente possa focar menos em ter e mais em ser, né? E buscar algo que realmente faça sentido, porque a definição de sucesso, ela é individual para cada um. Então o sucesso do outro não necessariamente é o nosso sucesso. Não o que o outro se realiza fazendo vai ser algo que você se realize fazendo também. Então é muito importante lembrar, né, que na guerra da comparação, nenhuma autoestima sai ilesa, né? E a gente segue buscando, né, ampliar as nossas possibilidades, limpar esse espaço, esse armazenamento, para que a gente possa receber coisas novas, coisas que nos levem para algo diferente, algo bom, algo alinhado com o nosso propósito, tá bom? Então eu desejo uma ótima semana para você, que você possa assistir esse vídeo, compartilhar ele com pessoas que você acham que vão gostar e que precisam dessa mensagem de luz também. Então eu conto com você para curtir, para compartilhar e levar essa mensagem ainda mais longe, tá bom? Um beijo, gente, ótima semana e até semana que vem.